Fala, torcedor, tudo bem? Tudo certo? Vamos falar sobre o mercado de transferências do Grêmio. Algumas movimentações começam a acontecer, alguns nomes começam a vazar, algumas definições. Vamos falar sobre o goleiro Kaique, Ferreira, vamos falar sobre Edenilson no Grêmio. Que história é essa? Eu tenho alguns detalhes para te contar. E vamos falar também sobre uma possível lesão de Kahneman. O jogador deu um susto muito grande hoje pela manhã no treinamento do Tricolor lá no CT Luiz Carvalho. Então te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e bora pro conteúdo. Bora então, gurizada, vamos falar sobre algumas definições do Tricolor, mercado de transferências e a próxima temporada. Vamos começar falando sobre Ferreira, tá? Porque o Ferreira surgiu uma informação bem importante agora, a gente já tinha conversado há um tempo atrás aqui no Central, que o Grêmio já não tinha mais o interesse em permanecer com o Ferreira para a próxima temporada. O Ferreira é um jogador que tem um salário muito alto, é um jogador que não vinha desempenhando tão bem, é um jogador que sofre muito com lesões, e ele agora, nessa reta final, começou a se destacar, principalmente nos últimos 5 jogos. Tira esse jogo contra o Corinthians, a gente fica aí com 5 jogos em que o Ferreira jogou muito bem ali ao lado de Soares no segundo tempo. Mas acontece que é insuficiente para um jogador que ganha mais de 500 mil reais, é o camisa 10 do Grêmio hoje, então o Grêmio quer negociar o Ferreira porque sabe que é muito difícil permanecer com o Tricolor ali depois de 2024, dezembro de 24, que é quando vence o contrato dele, e até então, no meio da temporada, ali junho, julho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Mas a informação que vem agora é do Jorge Nicola, baita do jornalista lá do Rio de Janeiro, tem contato com todos os empresários, e ele falava sobre Ferreira e tudo mais, e aí o empresário do Ferreira, tá, que você sabe o nome, eu não vou citar aqui, enfim, ele manda uma mensagem pro Nicola e fala, no online, não é no off, no online mesmo, ó, não há interesse do jogador em renovar. Ou seja, Ferreira também não quer ficar no Grêmio, não quer renovar o seu contrato com o Tricolor. A ideia do Grêmio é negociar o Ferreira já agora, nessa janela de transferências, justamente pelo que eu falei pra vocês. Depois ele já pode assinar um pré-contrato na outra janela, que é do meio do ano, então o Grêmio já quer se precaver para não deixar o Ferreira sair sem deixar nada aos cofres do clube. O Grêmio tem 35% apenas do passe do jogador. Se fosse vender o Ferreira, ficaria com uma merreca de dinheiro, um valorzinho muito menor. Então o Grêmio tem a ideia de quê? Tentar colocar o Ferreira numa negociação de troca. Ver um clube que quer o Ferreira, ver no elenco daquele clube um jogador que pode ser útil pro Grêmio, e aí faz esse bem bolado, faz essa troca, vindo esse jogador e manda o Ferreira, e aí se acerta em algum valor que seja necessário, dependendo de qual valor, de qual jogador que seja. O Ferreira já não é mais aquele jovem, já vai fazer 26 anos agora em dezembro, então o Grêmio já entende que o ciclo do Ferreira já se encerrou, foi bastante desgastante, teve muitas polêmicas, enfim, acabou, já era, fim, adeus Ferreira pro Tricolor, essa pelo menos é a informação de momento. Ferreira deve deixar o Grêmio na próxima janela. Bom, a gente vem falando muito nos últimos dias, e vocês nos comentários falam muito disso, sobre a questão do goleiro Gabriel Grando, sobre o Grando não ser aquele jogador unânime, aquele goleiro que todos os gremistas gostam. E muitos perguntam por que o Kaique não ganha uma oportunidade, por que o Kaique não entra no lugar do Grando, se o Grando vem falhando. Informação de bastidor, tá? Hoje, o Grêmio acredita que o Kaique não chega nem perto do Grando. O goleiro Kaique não faz nem sombra para o Gabriel Grando. E a informação de um momento, inclusive, é que o Kaique não vai renovar com o Tricolor. Ou melhor, o Grêmio não vai renovar com o Kaique. A partir de dezembro agora vence o contrato dele, ele fez um contrato aí pequeno, curto, de meia temporada, quando ele veio na janela de transferências do meio do ano, foi um dos destaques do Gauchão com o Ipiranga, mas o Grêmio tem esse diagnóstico, podemos dizer assim, que o Kaique não faz sombra para o goleiro Gabriel Grando. Por quê? Porque ele é um bom goleiro, é verdade. O Grêmio tem esse entendimento que o Kaique é um bom goleiro, mas ele tem muitas questões que precisam ser lapidadas. E isso levaria bastante tempo. Então o Grêmio entende que não há tempo para lapidar um goleiro, não há tempo para ter no Kaique esse reserva. Então o Grêmio deve fazer o quê? Abrir mão do Kaique, permanecer somente com o Gabriel Grando e o Scheibe como terceiro, por óbvio, e o Grando como titular, e tentar a contratação de um goleiro para a próxima temporada. E aí o Grando brigaria pela titularidade com esse novo goleiro. Então essa é a ideia do Grêmio, ter um goleiro titular, seja o Grando ou o próximo que vir, seja esse segundo goleiro qualquer um dos dois, e o terceiro, por enquanto, segue sendo o Scheibe, e o Kaique assim deixaria o Tricolor no final deste ano. Beleza? Um fato importante, só pra gente colocar um molho nessa informação.
O Lucas Leiva, o grupo Lucas Leiva agora será o novo empresário do Kaique. O Kaique está trocando de empresário. O Lucas Leiva, que deixou o Grêmio no início do ano por conta daquele problema de saúde, se tornou empresário de jogadores agora e ele vai agenciar a carreira do goleiro Kaique. Beleza, gurizada? Bom, vamos avançar mais um pouquinho então, porque agora a gente vai falar de Edenilson, informação da manhã dessa quarta-feira que tomou conta das redes sociais. O Edenilson estaria no radar do Grêmio para a próxima temporada. Essa informação surgiu com o Jairo Vink, repórter do canal do Baldaço, inclusive, e ele praticamente reserva lá em Minas Gerais, tem 47 jogos, 22 como titular, 1 gol, 2 assistências. O Edenilson ele tem um contrato com o Atlético Mineiro até o final de 2024, até dezembro de 2024. É um jogador que está muito feliz por lá, não vem sendo titular, é verdade, mas é um jogador que sofreu muito nesses últimos anos de Internacional com a pressão da torcida, inclusive com ameaças à família, ameaças ao próprio jogador, o filho do jogador sendo hostilizado por alguns, pode chamar de torcedor, né, mas vamos lá, ameaçar filho de jogador, pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Vai lá no CT então e xinga o cara, faz lá no CT, pô, o cara direto. Agora o filho do jogador, uma criança, e o filho dele foi hostilizado na escolinha. Então, ele e a família saíram daqui bastante magoados com o Rio Grande do Sul, seria um outro ponto nessa possível negociação. Bom, deixou o Internacional depois de 6 temporadas, tá? Ele foi vendido por 8 milhões de reais ao Atlético Mineiro, tem um salário maior que 500 mil reais, é um jogador bem caro, e o empresário dele conversou com o pessoal da Revista Colorada e negou essa informação. Não houve esse primeiro contato, pelo menos até o momento. A informação do Jairo é que o Grêmio coloca o Edenilson no radar, tá? E pelo menos esse primeiro contato ainda não aconteceu. Agora tem essa colocação, né? Esse fato, esse problema que ele teve nos últimos anos de Internacional aqui, por conta dessas ameaças que a família sofreu, ele também, questão psicológica, e ele hoje diz que está muito feliz lá em BH, lá no Galo, então pode ser um ponto aí que acabe pegando nessa negociação também. Pra gente encerrar, gente, o Walter Kahneman deu um baita susto hoje pela manhã no treino do Grêmio, lá no CT Luiz Carvalho. Ele tava treinando normalmente quando, de repente, ele sente um desconforto muscular. Ele chama o departamento médico, que entra no campo, e aí eles conversam, ele vai pro vestiário, deixa o treino mais cedo. A primeira análise foi positiva, de que foi apenas um desconforto muscular, nada de lesão, mas ele deve passar por exames de imagem nesta tarde, e aí deve ter um diagnóstico mais concreto aí durante essa quinta-feira ou até hoje mesmo ainda. O Kahneman é um jogador muito importante para o Grêmio nessa reta final, principalmente na próxima rodada, porque o Grêmio já não vai ter Vija Sante, Bruno Alves tá suspenso também, Rodrigo Eli tá por voltar de lesão, mas mesmo que ele volte e fique à disposição para esse jogo contra o Atlético, não deve jogar uma partida inteira, dado o tempo que ele ficou parado. Então a zaga teria que ser Bruno, o Vini e Gustavo Martins. Então seria uma perda muito grande pro Grêmio não ter Kahneman depois da parada FIFA no jogo contra o Atlético Mineiro lá em BH. Beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Grande abraço. Tchau, pessoal.